O Sabiano se interessou, imagina, você contratar um jogador do quilate do Tales por 12 milhões de reais. Pela legislação, o Flamengo poderia até depositar, o Flamengo ou qualquer outro clube. Qualquer outro clube. O Flamengo apareceu como parte interessada. Poderia até depositar em juízo. Exatamente. Mas aí fica dependendo da palavra do jogador. Se ele não quiser a transferência, não sai. Não sai. Então, aí nessa matéria que a gente publicou ontem, eu e o Janir Júnior, a gente conversou com familiares de jogadores, eles entendem que devido a esse ótimo início que o Tales está tendo no Vasco, não seria interessante para ele, pelo Vanderlei Luxemburgo dando muito apoio para ele, não seria interessante uma transferência agora para ele, né? O Flamengo, ainda mais para um rival, um peso que uma transferência dessa teria. O que deve acontecer, provavelmente, é que a partir do mês que vem, a partir do dia 10 de outubro, o Tales vai trocar de empresário. Mas ele troca por quê? Acaba o contrato? Acaba o contrato de representação. E a tendência é que, a partir daí, o Vasco sente com o novo representante dele e consiga fazer uma renovação, aumentar o valor dessa multa e que o Vasco fique um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Né? Agora, o aumento da multa passa por aumento de salário. Aumento de O salário. Vasco está preparado para dar esse aumento ou precisa que o empresário seja uma parte? Estamos falando do Carlos Leite, não é isso? Exatamente. O Carlos Leite vai assumir a administração da carreira do Tales e o Vasco, assim, eu acho que não tem muita opção. Imagina, quanto que o Vasco vai ganhar, ainda mais que tem 100% dos direitos econômicos do Tales, quanto que o Vasco não vai ganhar na frente numa possível transferência. Mas o que eu estou tentando imaginar é assim, isso pode se transformar numa dívida do Vasco com o Carlos Leite? Esses detalhes ainda não foram discutidos, até porque eles não podem oficialmente ainda discutir, porque existe esse contrato vigente com a atual empresa, que é a Life Pro. E até depois da publicação da matéria, a gente conseguiu, o nosso setorista do Vasco, Bruno Gilfrida, conversou com o Alexandre Campelo, que confirmou, que escutou realmente que houve o oferecimento do Tales do Flamengo, mas que ele acredita que vai renovar, e aí deixou claro que realmente há esse litígio com a atual empresa que gerencia a carreira dele, mas que está otimista que vai conseguir renovar para os torcedores vascaínos ficarem mais tranquilos que a possibilidade de perder o Tales para o Flamengo hoje em dia é bem pequena. Agora, essa empresa ainda tem uma participação importante no Vasco, né? Leandro Castan, por exemplo, veio por intermédio dela. Exatamente. O Bruno César Bruno César também. Esse litígio começou quando o Max saiu do Vasco. O Max também tinha sido trazido para essa empresa. O litígio começou aí, foi piorando com... E o Max foi uma situação que não ficou 100% explicada não, né? A saída dele. De acordo com o Alexandre Campelo, eles tentaram apresentar algumas propostas, tentaram elevar o salário dele para um patamar totalmente fora da realidade do Vasco, de 500 mil reais. Eu entrevistei o presidente Alexandre Campelo no Globo Esportivo, já tem um tempo, na Rádio Globo, e eu fiz uma pergunta específica sobre o Maxi Lopes, ele disse que não há condições desse jogador voltar ao Vasco. Mesmo que ele peça, que ele queira e tal. E era um momento em que o Vasco ainda falava muito sobre essa questão do centroavante, né? Agora há um otimismo maior em torno do Ribamar, que entrou, fez gol, mas naquela época era um desespero achar um 9. Ele disse, esse não vai ser. Então, pelo visto, já tem uma ponta mal amarrada aí. A relação ficou muito, muito ruim depois disso aí. Está desgastada, né? Ficou muito desgastada. E o fator decisivo, então, para a permanência do Tales Magno foi a família. A família. Eles entendem que não faria bem para ele uma transferência para um rival agora, no momento que ele está começando a ter... Tem um espaço grande no time do Vasco. E tem uma questão de gratidão ao Vasco também. Tem? Acho que foi o pai dele que deu uma entrevista nesse sentido, né? O pai dele, Carlos, o pai dele nos deu entrevista, falou que tem uma gratidão que o Vasco sempre teve clube formador, que deu apoio não só para ele, para a família inteira também. Já existiu, eu escutei uma história também, que já existiu uma chance dele ter ido do Flamengo quando era infantil ainda. O Flamengo se interessou, só que aí o Vasco, ainda era na administração anterior, chegou e deu um leve aumento de salário e ele acabou ficando. Então, e ele tem um irmão também treinando? Tem. O Vasco, Caio Magno. Mas o Vasco não está muito otimista nisso, já que é só pagar 12 milhões? Se o Flamengo quiser pagar esses 12 milhões... Não, o Flamengo não é só pagar 12 milhões. E tem que o jogador tem que topar. Eu sei, o jogador, mas pagando já 12 milhões já... O Flamengo ou qualquer clube brasileiro. Sim, mas aí que tá. Entra a história da família, do acerto ali de que a família não quer ir, e eu acho que tem uma parte que é muito inteligente aí, que é o seguinte, se o Tales Magno fosse agora para o Flamengo, ele ia brigar por posição. No Vasco, ele vai ter todos os minutos possíveis para jogar. Enquanto ele estiver saudável, enquanto ele não for convocado, ele vai ter todos os minutos para jogar, para desenvolver futebol, para evoluir. Em termos de administração de carreira, o que você poderia ponderar do outro lado é que hoje o Flamengo vende melhor que o Vasco.
Tudo bem, vem. Por não ter... Pensando numa transferência para o exterior, para jogar na Europa, né? Como o Flamengo não tem a pressão financeira que tem o Vasco, não aceita a primeira proposta. Mas o Vasco com o Carlos Leite vendeu bem. O Paulinho, por exemplo, não vendeu tão bem, né? O Douglas não era dele? Douglas sim, Matheus Vital também era dele. Então vendeu bem também. Então assim, mas Paulinho foi bem, não se vende, obviamente não se vende tão, não viram Vinícius Júnior por uma série de variáveis. Comparando com Vinícius Júnior, não viram Vinícius Júnior, não viram errado. Paquetá por uma série de circunstâncias de mercado que tornam o Vasco um pouco mais frágil. Mas para um jogador chegar um pouco mais evoluído, um pouco mais formado, acho que o Thales não tem que abrir mão disso não. Fred, obrigado pela participação na redação de hoje. Nós vamos até Madrid, onde não é exatamente em Madrid, é em Barcelona, que tem um garoto também de 16 anos chamando muita atenção. E aí a briga não é entre clubes, não é isso, Fernando Calais? A briga é entre seleções.